Pedro Teixeira é professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana, é diretor do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde. Começamos precisamente por este cargo mais recente dos muitos, que ficava aqui a conversa toda a enumerar, que tem e das múltiplas valências que desempenha. Este programa da DGS, quando é que pensa ter, em primeiro lugar, resultados do programa e quais são os principais objetivos? Portanto, como o nome diz, este novo programa, e já agora ele está integrado num conjunto de 11 programas prioritários da Direção-Geral de Saúde. Este é o mais recente. Já existe, por exemplo, um programa para a alimentação saudável há cerca de 4 ou 5 anos. Felizmente, e porque o contexto social, político, quase que a isso obrigava, foi criado este novo programa dedicado precisamente à promoção da atividade física. Portanto, o que é isso? É criar as condições, ou ajudar a criar condições para que a população portuguesa possa ser fisicamente mais ativa nos diferentes contextos em que nós conduzimos a nossa vida do dia a dia. E, portanto, esse é o principal objetivo. Na prática, o que vamos tentar fazer é, unir esforços ou tentar coordenar esforços entre os muitos parceiros, os muitos agentes sociais que têm influência com a maneira como os cidadãos conduzem o seu dia a dia e, portanto, são mais ou menos fisicamente ativos, para que possamos encontrar aqui uma plataforma comum nas várias valências que eu posso descrever de seguida, podermos, no fundo, facilitar que o dia-a-dia dos portugueses possa incluir mais atividade física, possa incluir mais desporto. Para todas as idades. Para todas as idades e com a finalidade última podemos dizer que há 3 grandes justificações para um programa desta natureza. Por um lado, a promoção da saúde, porque são reconhecidos os benefícios e o papel preventivo e até no tratamento de algumas condições da atividade física e do exercício físico. Portanto, o seu impacto na saúde está hoje bem delineado cientificamente. Por outro lado, existe também um impacto económico. A atividade física e, portanto, a prevenção de doenças crónicas, de custos de saúde, custos com absentismo, por exemplo, está hoje quantificado e sabe-se que populações fisicamente mais ativas representam um menor custo para as economias de uma maneira geral. Em terceiro lugar, e curiosamente, existe hoje uma relação muito próxima entre a atividade física e os objetivos para a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável das próprias cidades. Por exemplo, podemos pensar que na medida em que as cidades e que nós todos usemos menos os veículos motorizados para a nossa deslocação, caminhemos mais, utilizemos mais a bicicleta, isto promove não só, menor impacto ambiental, mas mesmo no próprio desenvolvimento das cidades. Sabe-se que as cidades não podem continuar a crescer como crescem hoje em dia, não podemos ter tantos carros nas cidades e, portanto, é praticamente inevitável que nós tenhamos que criar condições para as pessoas se deslocarem mais a pé e mais de bicicleta, o chamado transporte ativo ou mobilidade suave. E, portanto, no sentido em que consigamos, isto cumpre 2 agendas, portanto, uma agenda de saúde, mas também uma agenda que é muito importante e é talvez a agenda mais prioritária a nível mundial, a nível das Nações Unidas, que é a agenda para o desenvolvimento sustentável. Por aquilo que está a dizer, e porque é de facto assim mesmo, é preciso para já também, entre aspas, educar as pessoas para que elas percebam que a atividade física não é praticar desporto de alta competição. Pode-se fazer outro tipo de atividade, pode-se praticar desporto sem ser ao mais alto nível e do alto rendimento. As pessoas estão preparadas para isso e receptivas também. Eu penso que começam, a aproximação da atividade física à saúde ajudou a que as pessoas hoje em dia, já não vejam o exercício apenas como desporto competitivo, como desporto muito exigente do ponto de vista físico, eventualmente que poderia levar algumas pessoas a afastar-se dessa prática porque pensavam que não tinham capacidades, ou até podia causar sensações desagradáveis, não pretendiam suar muito ou ser vistas, em condições que não estavam habituadas. Essa percepção tem vindo a mudar e hoje em dia, até como vemos as pessoas a caminhar na rua, a crescente participação em provas populares, de atletismo, por exemplo, provas abertas, isso demonstra que hoje em dia, que a atividade física e o desporto se democratizou um pouquinho mais. Portanto, há esse caminho que eu penso que já é um caminho irreversível. Hoje em dia, no diálogo comum já se sente que as pessoas entendem que, para além de uma alimentação saudável, para além de não fumarem, que terem uma vida com algum exercício físico faz parte das regras básicas de gestão de saúde. Outra coisa é pôr em prática. Claro, e era aí que eu queria chegar, e temos aqui uma terceira dimensão que também pode ajudar muitas pessoas que ainda assim não se sintam suficientemente atraídas
pela prática da atividade física, que é mesmo o dia-a-dia, a maneira como nós fazemos o dia-a-dia e como é que podemos incluir pequenas mudanças que tornem esse dia-a-dia mais ativo. Por exemplo, no local de trabalho, não há razão nenhuma para estarmos, mesmo que trabalhemos no computador, para estarmos o dia todo sentados. Podemos trabalhar no computador ou reunir, ou até, eventualmente, uma entrevista como esta poderia ser feita em pé ou até em deslocação, como hoje em dia até se vê em entrevistas em que as pessoas estão a caminhar. Mas depois, por exemplo, nos transportes, não há razão nenhuma para nós não deixarmos o carro um pouquinho mais longe. Às vezes estamos tão preocupados em estacionar tão perto e se deixássemos um bocadinho mais longe, tínhamos lugar facilitado e podíamos caminhar um pouquinho mais. Portanto, temos estas 3 dimensões. Para quem gosta de desporto e de atividades com uma intensidade um pouquinho mais intensa, um bocadinho mais elevada, que têm benefícios específicos e que são recomendadas para quem pode e gosta de fazer, até corrida com participação em provas, ou o desporto que normalmente é mais exigente, tem o seu público, digamos assim. Depois o desporto do dia-a-dia, a ida ao ginásio, a corrida, a marcha, a bicicleta, que a gente faz normalmente nos tempos de lazer. Por exemplo, quando temos tempos de lazer disponíveis ao fim de semana, que atividades é que escolhemos para fazer, por exemplo, em família? Podemos escolher atividades que incluam atividade física, podemos ter esse objetivo e essa meta. Mas as vivências familiares são cada vez mais sedentárias, não é? Existe uma grande pressão hoje em dia para vidas sedentárias, por todo o lado, não é só na família, mas é no trabalho, é no lazer, enfim, nas locações também, porque o carro generalizou-se, não é? Nos prédios em que os elevadores muitas vezes nem conseguimos ter acesso às escadas, não sabemos onde é que elas estão, por questões de segurança, ou seja, pelo que for, a vida automatizou-se e a motorização das rotinas do dia-a-dia é hoje uma realidade e, portanto, é de facto necessário ser um pouquinho mais criativo, é necessário alguma preparação muitas vezes, algum planeamento e pensarmos que se não fizermos nada o dia provavelmente vai ser sedentário, mas às vezes com um pouco de imaginação, com um pouco de preparação, com, digamos, o diálogo à volta da atividade física ser mais corrente, em família, com os amigos, em trabalho, isso torna-se mais fácil e de facto se há uma coisa boa que a atividade física tem, o desporto, é que existem tantas formas de ser fisicamente ativo, há tantos desportos, há tantas atividades, é difícil que alguém, que alguém não encontre a sua. O exemplo da dança é aquele que eu dou mais vezes, não é? As pessoas muitas vezes não associam dança à atividade física. Praticamente toda a gente gosta de dançar ou não anda lá muito longe, não é? E às vezes saem à noite e vão dançar e acham que não fizeram atividade física, fizeram imensa atividade física. E acabaram por fazer. Há pouco falou em parcerias com a DGS para a implementação deste programa e eu gostaria que me dissesse se é possível e se a DGS também quer ir por aí. Há empresas, não só no estrangeiro, como também já algumas em Portugal, que promovem atividade física para os seus trabalhadores, promovendo numa sala das instalações ginástica ou outro tipo de atividade. É por aí que se pode sensibilizar também a população? É definitivamente por aí. E as parcerias e a consciência de que existem muitos intervenientes nesta meta, nesta agenda, é fundamental. E podemos começar pela escola, por exemplo. É um parceiro essencial porque é lá que todas as crianças e os jovens passam, temos a disciplina de educação física, temos o desporto escolar, em que é necessário investir. Por aquilo que conhece e porque a sua área também tem a ver com isso, é suficiente aquilo que existe nas escolas em Portugal, no global, para a prática da atividade física e do desporto? Eu penso que não é mau, eu penso que não estamos num cenário sobre o qual devemos ser pessimistas. A educação física funciona relativamente bem, até é servida por ótimos profissionais. Enfim, existem alguns problemas relativamente às horas e à maneira como as horas e as aulas são escalonadas durante a semana, numa semana tipo. Existem também alguns problemas no primeiro ciclo, em que gostaríamos de ter mais atividade física portanto, nos primeiros anos do ensino obrigatório. O desporto escolar também serve a muitos praticantes, ou ajuda jovens a serem praticantes de desporto, embora possa talvez ser um pouquinho mais generalizada a todo o tipo de praticantes e não apenas aos mais competitivos. Mas eu penso que não estamos mal, eu penso que a escola não é um mau exemplo, ou esse contexto não é onde estamos pior. Claro que existe sempre possibilidade de melhorar e o primeiro ciclo talvez seja um exemplo, e tivemos há pouco tempo uma melhoria, um avanço com, digamos, com o facto da nota da atividade da educação física não ser discriminada. Tinha sido discriminada, deixou de ser novamente, portanto está no seu lugar normal e por aí não é problema. Agora temos outros parceiros, olha, o Comitê Olímpico é um deles, não é? Em que, por exemplo, eu penso que não se faz o suficiente da parte das figuras públicas, inclusive algumas figuras públicas do desporto, para, no fundo, transmitirem a mensagem à população de que a atividade física, que o desporto não é só aquele desporto que dá origem a medalhas, mas que eles próprios também são fisicamente
fisicamente ativos no resto das suas vidas, ex-desportistas que continuam a fazer atividade física mesmo sem caráter competitivo, e essa é uma forma de passar esta mensagem também. O setor do trabalho que falou é um setor também muito importante, portanto, como disse, mais programas de atividade física em meio laboral não podem senão contribuir para esta agenda. Temos os parceiros no poder local que são fundamentais, os programas comunitários que muitas vezes são de base autárquica, portanto, nos municípios, têm um papel fundamental a chegar à maioria das pessoas na população. Enfim, há muitas áreas que têm que falar umas com as outras. E concretamente em relação aos mais velhos, aqueles que já acabaram a sua atividade, quer escolar, quer profissional, e que já estão numa fase da vida em que é importante que tenham atividade física também para o seu próprio corpo e para a sua própria vida mais saudável, mas que se calhar não têm tantas hipóteses de chegar aí. Pois, é um facto. E não estamos completamente adaptados para que o envelhecimento possa ser ativo, como queremos em sociedade que venha a ser. E este programa também tem essa valência. A nossa aproximação é uma aproximação, como se costuma dizer, do ciclo de vida completo, portanto, da infância até, digamos, aos mais velhos, e aqui é precisamente uma área ou um público-alvo no qual as autarquias, os clubes locais, também os centros de saúde, eu não falei ainda da própria saúde, não é? Do sistema de saúde, mas, por exemplo, há bons exemplos que funcionam bem em que as autarquias, os clubes locais e os centros de saúde, digamos, unem esforços para serem disponibilizados programas comunitários de dança, ou de aulas de ginástica, ou de esportes, ou de marcha em grupo, coisas muito simples, mas que podem ser dinamizados por entidades que já têm alguma função. Isso é fácil, porque a maioria das pessoas associa hospital, centro de saúde à doença e não à saúde, não é? Claro. Bom, essa é uma mudança de paradigma que todos gostávamos, que eu sei que é a política deste Governo e deste Ministério da Saúde, que pretende ser o Ministério da Saúde e não continuar a ser o Ministério da Doença. Portanto, há claramente uma vontade política de caminhar nessa direção, e até porque uma razão muito simples é que a prevenção é o futuro da saúde. Se não houver prevenção, os custos de saúde tornam-se incomportáveis muito rapidamente. E, portanto, estamos a dar passos nessa direção. Os médicos de saúde, de medicina geral e familiar, portanto, o vulgar médico de família, vulgar no sentido de ser generalizado, mais comum, representa aqui um papel muito importante, porque ele vê muitos utentes do Serviço Nacional de Saúde, muitos deles já de idade avançada, com algumas condições de saúde, diabetes e outras. E, portanto, há de facto trabalho a fazer para que os centros de saúde possam ser, em que a promoção da atividade física possa ser uma valência muito presente no centro de saúde. Podemos ter consultas também específicas, como há consultas de sessão tabágica hoje em dia, como há programas de controle da diabetes em centros de saúde. Eu penso que devemos caminhar para termos também consultas de promoção da atividade física, de medicina do exercício, sem necessariamente ter que ir para um ginásio, para um pavilhão, para um estádio, praticar essa atividade. Essas são os locais clássicos, não é? E, por exemplo, os ginásios muitas vezes não atraem toda a população, isso é normal, enfim, é legítimo que assim seja, mas de facto há muitas outras formas de fazer atividade física, e eu penso que as entidades mais locais, os clubes locais, podem ter aqui um papel a desempenhar, e as autarquias, as juntas de freguesia. Como dizia há pouco, as autarquias também têm promovido, a pouco e pouco também, essa prática de atividade física, também com espaços para as populações, não é? Exato, porque no fundo percebem que os seus municípios as procuram, no fundo está tudo ligado no sentido em que as pessoas de facto procuram hoje em dia essa valência, procuram essas oportunidades, e os políticos estão atentos à procura, não é, dos seus municípios, neste caso, e há uma agenda forte nesse sentido. Existe, por exemplo, uma rede portuguesa de cidades saudáveis que pretende dinamizar e ajudar as autarquias a serem mais proativas neste sentido. Professor, é diretor deste programa, que não pretende ser mais um programa da DGS, neste caso concreto, e para si é o programa. Os objetivos primeiros para resultados são médio, curto, longo prazo, e que objetivos? É importante compreender que a saúde pública, estes programas que visam toda a população, têm uma escala de tempo diferente daquela a que estamos habituados a pensar. Para mudar a prevalência de qualquer condição, a prevalência até do consumo de tabaco, por exemplo, ou de consumo de álcool, são coisas que demoram muito tempo, e isso é importante perceber, porque este programa está pensado para 3 anos, mas nem sequer é em 3 anos que se muda, digamos, parâmetros na população como um todo. De qualquer maneira, temos alguns objetivos de curto prazo,
Nós gostávamos muito de criar, como eu lhe disse há pouco, criar uma plataforma verdadeiramente produtiva e com algum poder de influência para se poder, para colocar a promoção da atividade física na agenda nacional. Esse é um dos primeiros passos que estamos a dar e estamos a trabalhar a partir do Ministério da Saúde, mas com outros organismos do Estado, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, aliás, do Desporto e da Juventude, e também a Direção-Geral da Educação, portanto, ambos no Ministério da Educação, para que possamos ter aqui um conjunto de entidades estatais que possam liderar este processo, envolvendo um conjunto... E que se comprometam também. E que se comprometam, exatamente. O objetivo é mesmo esse e, portanto, o nosso objetivo a curto prazo é podermos, através desta plataforma interministerial e intersetorial, possamos criar possamos escrever um plano de ação para a atividade física para os próximos 4, 5 anos para Portugal. Provavelmente até 2025 termos um plano concreto, com iniciativas concretas, com indicadores concretos, calendarizados e sobre os quais depois os diversos parceiros assumam responsabilidades sobre cada um desses indicadores. Esta é uma meta sem a qual vai ser muito difícil passarmos das intenções, passarmos dos programas descritivos que já existem e são bons, que nos indicam qual é a direção a seguir, mas agora temos que passar à prática. E não há outra forma de fazer senão envolver os parceiros que, de facto, na prática conseguem pôr as coisas a andar, conseguem montar convencer as pessoas a aderir, não é? E convencer as pessoas a aderir. E gostávamos de ter aqui também uma outra iniciativa que estamos também a planear com alguns parceiros-chave, o Comitê Olímpico de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol. Temos uma campanha de consciencialização verdadeiramente nacional. Em Portugal não houve ainda o trabalho nessa área, não há ainda, digamos, uma marca, não há ainda uma identidade da promoção da atividade física a que as pessoas imediatamente se refiram, se identifiquem como sendo, digamos, o parceiro, o motivo, a referência nacional, vamos dizer assim, de promoção da atividade física. E penso que é possível, não é muito difícil, construir uma campanha que, no fundo, passe muitas destas mensagens que conversámos hoje, que a atividade física é simples, que existem muitas formas de ser fisicamente ativo, que não é difícil e que existem oportunidades para a fazer. E nós penso que podemos ajudar com uma campanha bem feita, como existe em outros países, nessa direção. E eu espero que esta nossa conversa tenha também servido um pouco para sensibilizar as pessoas de que praticar desporto e ter atividade física não é assim tão difícil.